Francisco Cunha, eu estou aqui representando os coordenadores do projeto. A ideia é fazer uma apresentação rápida do que foi o caminho que a gente percorreu até agora e trabalhar hoje com a participação de vocês para recolhimento de sugestões, porque estamos na etapa de formulação das propostas e proposição para, como foi anunciado das outras vezes, para que a gente tenha uma publicação que deve estar pronta no início de julho, publicação livro, para ser entregue às campanhas dos candidatos ao governo do Estado. A resultado desse trabalho como uma espécie de coroamento de tudo que a gente já produziu. Até então, foram 17 palestras, 17 especialistas aqui que vieram, nas suas respectivas áreas, que vieram expor o que entendiam ser necessário para o Estado. Todas essas palestras e apresentações, elas foram transformadas em reportagens da revista Algo Mais, inclusive está aí, quem não é assinante da revista Algo Mais, por favor, seja, porque a revista é o veículo de divulgação desse nosso projeto Pernambuco em Perspectiva, que parte de algumas hipóteses para a formulação de proposições. Então, o que eu vou fazer aqui, como eu disse, é uma rápida apresentação dessa lógica. O projeto Pernambuco em Perspectiva, como nós dissemos, é uma iniciativa da revista Algo Mais, junto com a Rede Gestão, e conta com o apoio do Banco do Nordeste. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação, tem esporte avançando, tem espaço garantido, tem governo trabalhando, tem recurso investido, tem show gratuito gerando emprego pro gentil, tem patrocínio, tem governo do Brasil. É Brasil. Tem formação na periferia, dentro e fora da escola. Se tem emprego sendo gerado, tem renda, tem produto na sacola. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias e desenvolver o Nordeste. De lá para cá, o Banco do Nordeste tornou-se um dos principais bancos do país e a cada ano injeta mais recursos na economia. E isso é bom para todo mundo. Ajuda o comércio e as indústrias a garantirem milhões de empregos. Fomenta o setor rural, impulsionando a produtividade. Dá suporte a grandes projetos de infraestrutura. Apoia a inovação, incentiva a cultura, promove o turismo. Estimula a mudança da matriz energética. Com o Crede Amigo e o Agroamigo Banco do Nordeste, faz pequenos negócios decolarem e ajuda milhares de famílias no campo a colherem uma vida mais digna. Esse é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. O apoio do Banco do Nordeste para essa atividade foi durante uma série de palestras realizadas e para essa atividade de elaboração e de publicação do livro, o apoio é do Banco do Nordeste e do Governo do Brasil. Então, eu vou chamar aqui Hugo, que é o superintendente Pernambuco, para ele fazer suas considerações iniciais. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que vim daqui mais uma vez para dar uma palavrinha nesse projeto. E aí, acho que o apoio, eu vou começar pelo final, viu? Pegar as suas palavras. Na verdade, veja a importância desse projeto. No ano passado, 2025, aqui em Pernambuco, nós colocamos 8 bilhões na economia pernambucana. Mas fica a seguinte reflexão, e por isso talvez isso aqui faça sentido
a gente contribuir aqui. Será que nós estamos olhando para o caminho certo? Então, essa leitura ela é muito profunda. Eu poderia chegar aqui e dizer que o Banco Nordeste aplica X bilhões em tal setor. Será que é isso que, de fato, hoje, Pernambuco tem como vocação? Então, quando a gente participa de um projeto dessa natureza, cria para o banco também o entendimento acerca das reais necessidades do Estado hoje. O Estado que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás não é o mesmo de hoje e que não vai ser o mesmo do futuro. Então, a gente hoje tem uma preocupação em ser efetivo na nossa entrega. Aí a efetividade passa não somente por colocar recursos na economia, passa por colocar recursos na economia nas atividades corretas que vão, consequentemente, gerar para aquelas regiões o desenvolvimento que a gente espera. A gente precisa olhar hoje para algumas atividades, alguns setores, entendeu? Um público-alvo específico, enfrentar alguns temas que são correlatos à atuação do poder público, banco, empresariado. Então, para a gente poder contribuir, participar e acompanhar toda essa trajetória desse projeto, acho que fique certo de que ela ajudou muito em um processo de tomada de decisão. Então, pessoal, o Banco Nordeste vai continuar à disposição de vocês. Acho que toda contribuição que vocês eventualmente possam dar, inclusive fruto do que vai ser colocado aqui, a gente vai estar à disposição, tanto para recebê-las, naquilo que competir a gente, como também para a gente contribuir naquilo que também competir ao banco. Certo? Então, o Banco Nordeste é um parceiro. A nossa missão, acho que como todos vocês sabem, e já foi colocada aqui nas outras ocasiões, é justamente essa, é entregar desenvolvimento. Certo? Então, mais uma vez, parabenizar o projeto como todo. Acho que a iniciativa, colocar o banco à disposição em vários aspectos. Acho que para além de estar aqui, a contribuição vai para além. A gente tem o escritório técnico, o ETN, vou ter a área de políticas do banco. Vou colocar o banco à disposição dos atores aqui presentes, para a gente poder chegar naquilo que vai ser o melhor para o nosso estado de Pernambuco. Pessoal, então, obrigado. E mais uma vez, bom painel, bom evento. É justamente isso. Investimento, recurso para investimento é muito bom. Agora, se for na direção certa, da vocação do Estado, melhor ainda. É isso que a ideia, justamente de tratar, abordando as perspectivas do Estado, justamente porque nós, e aí eu estou falando pela TGI Consultoria, pela CEPLAN Consultoria Econômica e por Sérgio Buarque, que estão dando assessoria técnica a esse projeto, dizer que nós, em conjunto, já há pelo menos 3 décadas, fazemos uma pesquisa sistemática sobre a realidade, as características do desenvolvimento do Estado e sobre as tendências e perspectivas e peculiaridades de Pernambuco. Em 1990, nós fizemos a primeira edição da pesquisa Empresas e Empresários. E logo no início, quando começou a ser feita, já aparecia a ideia original da pesquisa Empresas e Empresários era saber o que é que fazia as empresas bem-sucedidas serem bem-sucedidas. Quais os aspectos da gestão das empresas bem-sucedidas que mereciam ser identificados e divulgados e destacados justamente para que outras pudessem seguir o mesmo exemplo. Mas logo no início, quando a gente perguntava aos empresários considerados bem-sucedidos, de então, o que é que fazia eles bem-sucedidos, ele dizia, não interessa. Em linhas gerais, eles disseram isso, não interessa, porque uma empresa não pode ser bem-sucedida num estado que é mal-sucedido. Então, entrou no objetivo da pesquisa o desenvolvimento de Pernambuco, que não tinha sido pensado inicialmente. Porque naquela época, final do século XX, final dos anos 80, Pernambuco vivia uma era considerada de baixo astral, né? O Estado não tinha jeito, não tinha alternativa, ia ficar para ultrapassado pelo Ceará, pela Bahia e pelos outros estados. A ideia era essa. Então, o que é que começamos na sequência a fazer? Fizemos, na 9ª edição, a publicação do livro Pernambuco Afortunado, da Nova Lusitânia, Nova Economia, que falava justamente sobre o passado do Estado. Na edição 10ª, de 2007 a 2009, publicamos o livro Pernambuco Competitivo.
saber olhar para saber fazer, ou seja, que identificava os setores considerados competitivos do Estado então. E em 2011 até 2014, na 11ª edição, publicamos o livro Pernambuco Desafiado, que falava justamente sobre o futuro. Mas acontece que a contribuição dessa pesquisa foi importante para o Plano Estadual Pernambuco 2035, que foi elaborado e entregue ao governo do Estado. Foi feita uma ausculta à sociedade, mas aconteceu ele foi abalroado pela crise e pela pandemia. Concluído o projeto, imediatamente veio a crise de 2016, em seguida a pandemia, e desestruturou tudo que tinha sido pensado. Isso aí, ele caducou rapidamente. Então, voltamos para trabalhar, pesquisar, voltamos à pesquisa, embora a pesquisa empresa-empresário tenha se encerrado, nós voltamos a pesquisar justamente para tentar entender o que é que tinha acontecido. E o que ficou evidente desse novo mergulho na tentativa de entender a realidade do desenvolvimento estadual foi que, em 1952, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, por Agamenon Magalhães. E ele, ao fazer isso, iniciou a formulação em meados do século XX, com a criação da CODEP, e a consultoria desse padre, famoso padre Joseph Lebré, que ele foi convidado, era um dos principais expoentes do movimento Economia e Humanismo, que ele próprio tinha criado, e que era um reconhecido especialista em desenvolvimento mundial. E foi chamado, trabalhou para o Estado e conseguiu esboçar um modelo de desenvolvimento que a gente chamou de industrial portuário, cuja cereja do bolo foi justamente o complexo industrial portuário de Suape. O Porto de Suape já completa meio século, né? E foi resultado desse modelo que se esboçou em meados do século passado e que veio sendo, digamos assim, executado. A ideia, e quando a gente faz a retrospectiva do processo de desenvolvimento que nós temos, é que esse modelo, ele, apesar de desenhado e de ter produzido o complexo industrial portuário, foi justamente nos governos desse século, de Jarbas Vasconcelos, que trouxe a refinaria, e de Eduardo Campos, que trouxe a montadora, que de uma certa maneira ele finalizou o desenho. No entanto, esse desenho, esboçado pelo padre Lebré em 1952, inclusive numa atividade pioneira da Sudene, a Sudene é de 59, e essa atividade da CODEP e do padre Lebré começou em 52, o padre Lebré esteve aqui em 54, e isso funcionou como uma referência para a própria Sudene. Mas acontece que tem um traçado fundamental que não foi executado. Aliás, foi esboçado, foi colocado em prática, iniciada a execução e parou. Foi retirado. O que está faltando desse traçado aí é a Transnordestina. Sem a Transnordestina, Pernambuco perde o seu eixo logístico essencial. E nós não podemos, inclusive em relação às sugestões que a gente já começou a elaborar, uma delas é o próximo governo criar a Secretaria da Transnordestina, no mínimo. Uma instituição voltada para viver em Brasília diariamente, porque é isso que os cearenses fazem. Os cearenses fazem e por isso conseguiram. Apagaram o traçado do mapa de Pernambuco e levaram para lá direto. E se deixar, vai levar tudo. Tudo. Porque se nós não nos mobilizarmos para isso, para fazer o último traçado fundamental daquilo que o padre Lebré esboçou na década de 50 do século passado, nós teremos perdido um eixo fundamental da logística pernambucana, que é a Transnordestina. Felizmente, ela não está parada, esteve desaparecida. Ela entrou no mapa, começou a ser esboçada, mas tem vários problemas que precisam ser enfrentados, observados, para que ela não seja terminada com um erro em cima de outro erro. A gente tem especialistas nisso, está aqui Fernando Jordão e Maurício Pina, que são dois grandes especialistas no assunto, e sabem que ela precisa ser redesenhada. Ela não pode ser feita
executada da maneira que tinha sido inicialmente pensada. Bom, mas isso é um dos temas. Então, a nossa hipótese de partida em relação a esse processo que estamos seguindo é que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco, gestado em meados da década de 50, sob a coordenação da Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco, que foi precursora da SUDENE e do estímulo do Padre Lebré, simplesmente esgotou-se. Não esgotou-se porque ele era ruim, não. Ele esgotou-se justamente porque ele era bem elaborado, bem esboçado e foi implantado em boa medida. Ele esgotou-se por causa disso. E as condicionantes daquela época são completamente diferentes das condicionantes agora. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento bem sucedido, majoritariamente implantado, mais esgotado. Então, se ele está esgotado, nós precisamos redesenhá-lo. E qual é, então, a continuação dessa hipótese de partida? Que, nesse momento, nós estamos sob a demanda de avançar no amplo debate da sociedade que permita ajudar a formular um outro modelo de desenvolvimento, este sintonizado com os novos e exigentes desafios da atualidade. Então, nós estamos falando, a hipótese com a qual nós estamos trabalhando é que nós estamos falando do redesenho do modelo de desenvolvimento industrial portuário de Pernambuco. O que é que deve se colocar no lugar? A gente não sabe direito, tanto é que a gente está reunido hoje aqui para ouvir a opinião de vocês. Não sabe direito, tem algumas hipóteses. E uma delas, de partida, é o seguinte, que se nós conseguirmos mobilizar a capacidade da sociedade, a demanda que a sociedade expressa, que nós estamos expressando de alguma maneira aqui e em outros setores da sociedade, conseguimos articular com a capacidade de realização do governo. Ter capacidade de fazer o governo, eles são eleitos para fazer. A sociedade demanda o governo para fazer, mas isso só é possível ser feito de forma adequada se houver articulação com o conhecimento. E o conhecimento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação, ela parte da universidade, parte da academia. Sem isso, se a gente não consegue fazer essa articulação, muito provavelmente vai dar errado. Se a sociedade sozinha quiser fazer, vai fazer besteira. Se o governo, sem ouvir ninguém, vai também fazer besteira. E a academia vai fazer besteira se não se articular com os outros dois. Porque essas fontes de capacidades e de conhecimentos, elas existem. Estão aí. O grande desafio é articular. Articular para quê, no caso de um Estado? Para que se tenha um modelo de desenvolvimento redesenhado. Redesenhado de acordo com as necessidades e as demandas e os desafios atuais. O processo possível que nós pensamos foi, ora, o modelo antigo está aqui, industrial portuário em vias de esgotamento. Nós temos uma hipótese de partida, que é urgente redesenhar o modelo de desenvolvimento. Nós temos uma pesquisa, que é essa que a gente fez, 16 palestras aqui, debates, artigos na revista, debates. Vários de vocês aqui presentes tiveram a oportunidade de perguntar, sugerir, debater, etc., com os palestrantes. Então, nós estamos fazendo, e esse é um momento importante disso que estamos fazendo, um estudo e discussão dos temas relevantes. Para quê? Para esboçar um novo modelo e para que esse modelo reesboçado seja orientador do desenvolvimento futuro, como disse Hugo muito bem. Você pode fazer planos, programas e projetos. Se não tiver direção, você faz de qualquer jeito, mas eles serão muito mais, eles performarão muito melhor se planos, programas e projetos estiverem alinhados com o novo esboço do modelo de desenvolvimento, se ele estiver orientado na direção de que deve seguir. Claro, os recursos serão melhor aproveitados, os recursos serão melhor investidos nas vocações, os recursos serão melhor investidos nas prioridades, para que o Estado se desenvolva, para que a região se desenvolva, para que o país se desenvolva. Então, essa é a lógica do processo possível. E que novos e exigentes desafios são esses? Nós formulamos alguns que impactam o novo modelo de desenvolvimento. As mudanças climáticas e o aquecimento global. A gente está vendo aí. Cada ano que passa, os eventos extremos tornam-se mais extremos e mais próximos um do outro. Ou seja, isso é uma evidência de que a situação vem mudando e vem mudando de forma intensa. Com isso, nós temos, como eu disse, mais eventos extremos. Nós temos também a disrupção digital, avassaladora. Essa coisa da inteligência artificial, as pessoas não se dão conta da gravidade e da importância, do impacto que é isso. Talvez a gente vá se dar conta tarde demais. Outro dia eu estava trabalhando
um processo de planejamento de uma empresa como consultor e eu estava fazendo lá, eu tinha uma moça lá olhando o celular, ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Aí vai lá para lá e para cá, volta ela olhando no celular. Daqui a pouco ela tirou a vista do celular e disse alguma coisa. Eu disse, aí me deu o estalo, você tá consultando, o que eu estava colocando lá, você está consultando a inteligência artificial? Ela disse, estou. Aí eu dei um bote e tomei o celular dela. Ela ficou olhando para mim assim, esse cara é louco, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, você consulta a inteligência artificial depois que você usar a inteligência natural. Senão, você está terceirizando o seu pensamento. Você terceirizar o pensamento é um absurdo, porque você não usa a inteligência natural. Esse é um pequeno exemplo do que pode acontecer, do que já está acontecendo. Vocês, não sei se vocês observaram, mas as Big Tech estão demitindo uma quantidade enorme de gente. É por que isso está acontecendo? Naturalmente estão usando a inteligência artificial e descartando um bocado de gente. Como é que vai ser o impacto disso? Como é que isso vai impactar sobre a realidade de um Estado como o nosso, carente, um dos estados mais desiguais do país e carente de empregos e de renda? Bom, isso provoca, evidentemente, menos empregos. A crise fiscal e estrutural do Estado brasileiro não vai ter dinheiro para fazer tudo o que precisa. Não vai. Por definição mesmo, os recursos são limitados. Qualquer definição, os recursos são limitados. Mas, no caso da crise estrutural brasileira, ainda é muito mais. E tem repercussão sobre os estados. Então, isso vai acontecer, significa que teremos menos dinheiro. E o estressamento político-social sem precedentes. Hoje não existe mais opinião, não existe mais debate, porque a sua opinião deve ser contraposta pela opinião daquele que discorda politicamente de você. Ou seja, não tem debate. A gente não pode cair nessa armadilha, mas ela existe, ela está presente. E aí vai impactar também menos tolerância. Então, vamos ter mais eventos extremos, menos dinheiro, menos emprego e menos tolerância. Se a gente pega isso aí e coloca diante de dois aspectos bastante influenciadores, de bastante peso, o primeiro deles é o fim do bônus demográfico. Nós corremos o risco de, como país, envelhecer sem ter enriquecido. Então, isso vai dar um problema de grandes proporções. Os sistemas de segurança, os sistemas de previdência privada tenderão a se estressarem tremendamente. Várias reformas do sistema previdenciário vão ter que ser feitas para poder diminuir direitos. Esse drama os países europeus já estão vivendo. Nós vamos viver num país de renda média, que ficou aprisionado na armadilha da renda média. Por outro lado, nós temos também a degradação da segurança pública e o avanço do crime organizado, de forma feroz. Pernambuco não é tão impactado ainda, mas vários estados aqui perto de nós são, e muito. A gente sabe disso, a gente vê pela notícia. Então, como é que trouxemos aqui o ministro Raul Jungmann, e talvez tenha sido a última palestra dele, fez uma palestra brilhante, indicando o que é que ele entendia que era indispensável de tratar nessa questão da segurança. E nós precisamos observar isso. Mas, bom, estamos falando de coisas ruins. Mas a gente também adota na pesquisa esse entendimento, que é do poeta alemão Hölderlin: onde está o perigo, cresce também o que salva. E nós temos vários problemas aqui, mas temos também aspectos positivos e que podem mobilizar a mudança. Dentre eles, aí foi uma das primeiras palestras que nós fizemos, foi com o Geraldo Eugênio, que hoje ele é professor do campus Serra Talhada, é verdade. Então ele disse isso aí: o grande diamante dessa história do semiárido são os genes que conferem às plantas resistência às mudanças climáticas e à falta d'água. Na agricultura mundial, quem cultiva trigo, cevada, soja, está necessitando disso. Então, ele diz, por exemplo, que o semiárido deve ser, ele chama de diamante, a grande oportunidade que nós devemos estudar com toda atenção, deve ser dada toda atenção, criar uma instituição para isso no semiárido, Pernambuco, porque tem tecnologia possível e saber, conhecimento, para vender para o mundo todo, no momento em que temos menos água e mais a temperatura mais elevada, por exemplo. E nós fizemos aqui várias. Sérgio Buarque falou sobre a necessidade da busca do novo modelo
Pedro Jatobá falou sobre as energias renováveis e o futuro energético de Pernambuco. Cristóvão Buarque falou aqui sobre a federalização do ensino e o papel do Estado nisso. Armando Monteiro falou sobre os caminhos de desenvolvimento da indústria, principalmente da nova indústria Brasil, NIB. Danilo Cabral, então superintendente da SUDENE, falou sobre a necessidade de união, essa coisa de como combater o sectarismo. A economia regenerativa, Ana Luísa e Sérgio Xavier. O Sérgio Cavalcante falou sobre o gap da inovação. Tudo isso transformado em reportagem da revista Algo Mais. Raul Henry falou sobre como transformar a educação em educação de excelência. Ele fez uma palestra magna sobre isso aqui. Paulo Câmara falou sobre os desafios do investimento. Tadeu Alencar falou sobre a importância do empreendedorismo. Marcelo Carneiro Leão, que está aqui presente, falou sobre a importância de transpor do paper para o PIB, da importância da pesquisa chegar ao incentivo da economia e desenvolvimento social. Décio Padilha falou sobre a grande oportunidade da reforma tributária. O Raul Jugman falou sobre a segurança, a importância e a reconstrução da segurança pública. Gilberto Freire e René Michael falou sobre a importância da exportação e da economia e do comércio exterior. Tânia Bacelar fez uma espécie de síntese do que tinha sido visto até, e Paulo Guimarães também, do que tinha sido visto até então, fez um primeiro esboço. Tânia e Paulo, assim como Jorge Jatobá, são consultores do projeto. João Campos falou sobre a importância do novo modelo para a região metropolitana. E Raquel Lira falou sobre a sua visão de desenvolvimento, uma união política em prol do desenvolvimento do Estado. Então, esses foram os palestrantes que vieram aqui, foram objeto de reportagem da revista Algo Mais. Como eu disse, constarão da terceira parte do livro. Essas reportagens estão lá, com subsídio para quem for tratar do assunto. E o livro será composto também por mais duas partes. Uma primeira parte será um diagnóstico geral sobre o processo, essa coisa do esgotamento do modelo. A parte 2 falará de sugestões para o processo de discussão do modelo e de implantação do planejamento estratégico sistemático e indicação de conteúdos para serem tratados, de prioridades estratégicas para o Estado. No que diz respeito ao processo de criação do Sistema Pernambucano de Planejamento Estratégico, que é a maneira de reformular ou redesenhar o modelo, isso foi resultado de uma primeira discussão que fizemos, mais aprofundada, dos consultores do projeto, nós da TGI, CEPLAN e Sérgio Buarque. Então, chegamos a essa sugestão aqui. Primeiro, criar um grupo de estudos do projeto Sistema de Planejamento Pernambucano de Planejamento Estratégico, SPPE, que seja capaz de produzir um projeto de lei e que remeta isso e apresente isso numa primeira reunião do Conselho, porque a ideia é criar um Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico. Isso foi resultado da nossa discussão. E, a partir daqui, abrir dois caminhos. Um, fazer o edital de chamada de técnicos e um projeto da Secretaria Executiva de Planejamento Estratégico, que eu vou mostrar no organograma daqui a pouco. Então, aqui em cima, seguiria com a capacitação em planejamento estratégico para esse pessoal selecionado, observar aqui embaixo o que está acontecendo, porque o Ceará, a Bahia e outros estados, como por exemplo o Paraná, tiveram um processo de continuidade do planejamento estratégico, que nós interrompemos aqui. O que foi que eles fizeram lá? Então, a ideia é ir ver lá, é o Instituto de Planejamento do Ceará, né, Tânia? E IDEC. Na Bahia tem um também, né? Secretaria, né? Eu sei, todos os dois mantiveram. Nós aqui destruímos o CONDEP. Simplesmente fizemos desidratar o CONDEP e a FIDEM. Juntou os dois e desidratou os dois. Ou seja, não temos sistema de planejamento. Então, a ideia é justamente trabalhar para recompor isso, uma ida às regiões,
criar um projeto de lei para essa Secretaria Executiva, fazer uma segunda reunião do Conselho, que seria feita a primeira aqui com o projeto de lei, a segunda aqui com esse conjunto produzido, retornar às regiões e fazer uma terceira reunião do Conselho, de modo a que, ao final do primeiro ano, a gente está aqui um processo de comunicação ampla com a sociedade pernambucana, e ao final do primeiro ano, 3 meses isso aqui, 6 meses isso aqui, 3 meses isso aqui, a gente tenha a primeira versão do projeto Pernambuco 2050. Com um ano a gente consiga, no primeiro ano da próxima administração, a gente tem um plano para Pernambuco em 2050, considerando tudo isso que foi feito aí. Essa foi a ideia de esboço que nós fizemos. Tudo isso vai ser sistematizado, vai fazer parte desse capítulo 2, redesenhado, vai ser enviado para vocês, e a gente hoje vai completar aqui, fazer um trabalho de completar as sugestões para que a gente possa incorporar aí e concluir esse capítulo 2, vai mandar para vocês, receber de volta as sugestões, de modo a que a gente crie um processo de consulta e de sugestões para que a gente vá aperfeiçoando e incrementando isso que foi pensado. Então, a ideia do processo é esse aí. A ideia é que o próximo governo, sugestão, né? Que o próximo governo já, no primeiro dia, inicie esse processo aqui, de modo a que, com 3 meses, já tenha uma primeira reunião do Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico com um projeto de lei do sistema. A ideia do organograma é esse aqui: o Conselho Pernambucano de Planejamento Estratégico, CPPE, a Secretaria Executiva, que aqui a gente não discutiu se deve ser o CONDEP reorganizado, reestruturado, isso deve ser objeto da discussão, para não dá para falar isso ainda, porque tem ideia, tem gente que acha que deve ressuscitar o CONDEP e outros que tem que criar outro, mas isso é um debate que deve ser feito para frente, de modo a que a gente tem em cada região, Sertão, Agreste, Mata, região metropolitana, conselhos de cada região dessa, para que esses conselhos possam alimentar o Conselho Geral. Isso é por quê? Porque sem o envolvimento da sociedade, a gente aprendeu amargamente no Pernambuco 2035, sem o envolvimento direto da sociedade, nada feito, porque uma crise acaba com o plano. Então, esse é o problema. Como é que a gente envolve e mantém a discussão permanente da sociedade em relação ao futuro do Estado? Nós entendemos que é isso que faz mudar. E, de certa maneira, o Ceará e a Bahia conseguiram, nós não conseguimos. Bom, quais são os vetores, então, que já adiantamos, vetores do novo modelo de desenvolvimento de Pernambuco? Claro, na base está ciência, tecnologia e inovação. Sem ciência, tecnologia e inovação, não se tem conhecimento para desenvolvimento nenhum. A educação de alta qualidade e formação profissional também é fundamental. A educação em todos os níveis. Pernambuco tem níveis de excelência no ensino médio, mas tem que ser em todos os níveis. Básico, médio e superior. Infraestrutura e logística inteligente. Aqui, por exemplo, a gente tem que ter a Transnordestina, o traçado feito e rapidamente construído, e segundo critérios técnicos novos, não aqueles do desenho original que se favorecia só o Ceará. Isso é o núcleo desses vetores estratégicos, com gestão pública eficaz. Não é possível ter um desenvolvimento adequado sem gestão pública eficaz, e empreendedorismo dinâmico associado, como o Hugo disse, associado às tendências, às vocações, aqueles setores que o Estado entende que deve incentivar. Isso considerando a sustentabilidade ambiental e climática e de modo a que se tenha qualidade de vida. O objetivo final seria a qualidade de vida com emprego, renda e serviços públicos de qualidade. Digamos, esse é o esquema, digamos, inicial que conseguimos formular justamente para orientar a discussão em seguida e, digamos, ajudar a dar forma a isso que vamos apresentar como sugestões. Tudo isso vai ser objeto dessa publicação, Pernambuco, Contribuições para o Redesenho do Modelo de Desenvolvimento Estadual. É um livro. Eu digo que o livro é importante porque se você soltar um livro, uma coisa é você fazer um site. Se você soltar um livro a 1 palmo de altura de um birô, ele faz um barulho danado. Então, o livro existe. O livro ali, você pode consultar. O site desapareceu, saiu do ar, não sei o quê, a internet não está funcionando.
A importância do livro, nossa experiência, a importância do livro é vital. Por isso que a gente faz questão de publicar. Por isso que conseguimos o apoio do Banco do Nordeste para isso. Então, o lançamento de um livro, em julho de 2026, com um compilado das reportagens da revista Algo Mais sobre as palestras do projeto, artigos sobre os temas mais relevantes para o futuro de Pernambuco e uma proposta de redesenho do modelo de desenvolvimento do Estado sintonizado com os grandes desafios do século XXI. É essa a ideia. O que é que a gente vai trabalhar no grupo? Para justamente recolher de forma ordenada, na opinião do grupo, de tudo que foi visto até agora, quais devem ser as 3 prioridades do próximo governo estadual para redesenhar o modelo de desenvolvimento de Pernambuco. A palavra-chave do grupo nosso com relação à política de desenvolvimento para o nosso Estado é uma só, que foi desdobrada em 3, é infraestrutura. Nós entendemos que sem infraestrutura não há desenvolvimento econômico nem social. Quero lembrar aqui a frase célebre de Agamenon Magalhães, quando ele dizia, primeiro as estradas, o resto elas darão. Ele sabia perfeitamente que ao levar a infraestrutura, ele estava levando progresso, estava levando desenvolvimento. Nenhuma região se desenvolve sem uma infraestrutura adequada. E nesse particular nós dividimos a infraestrutura, a gente tinha que dar 3 prioridades, aí dividimos em infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia e a terceira infraestrutura de saneamento. A infraestrutura de transportes abrange, por exemplo, projetos de grande repercussão econômica aqui para o nosso Estado. Ferrovia Transnordestina. Esta tem que ser realmente uma meta, tem que ser algo perseguido em termos de se alcançar o desenvolvimento de Pernambuco. É aquela questão que era o slogan das palestras que foram realizadas nesse movimento, em Salgueiro, Serra Talhada, Belo Jardim, Caruaru, e em Suape também, São Bento Una, Petrolina e Araripina. Era Transnordestina, a ferrovia que mudará Pernambuco. E um ponto importante a ser observado, que é uma luta que nós temos aqui travado, é a questão do projeto da Transnordestina. O Francisco Cunha aqui destacou que o projeto está sendo desenvolvido, mas da forma que ele está sendo desenvolvido, um dia a ferrovia pode até ficar pronta. O Ceará já está com um trecho muito avançado, já com praticamente trem em operação. Vimos hoje a notícia da implantação de um trecho ferroviário em Senador Pompeu, no Ceará, a plena carga, e a nossa aqui nem perspectiva de data concreta se tem. Essa é que é a verdade. E o projeto que está sendo feito, por razões várias, ele não atende aos interesses de Pernambuco. A ferrovia um dia pode ficar pronta, daqui a 10, 15 anos, se ela ficar pronta, aí vamos dizer assim, por que é que não chega trem em Suape, só chega trem em Pecém? Há erros conceituais no projeto, pelos quais nós temos batido firmemente nisso. Inclusive, o mês passado, nós fomos a Brasília, participamos de uma reunião com o diretor da Infra, que é a empresa do governo federal que está elaborando os projetos. Ele nos escutou, fomos pelo CREA, aqui de Pernambuco, e, digamos assim, acenou com alguma possibilidade de reverter, porque o projeto foi feito pela concessionária. E o governo federal simplesmente encampou esse projeto e está desenvolvendo o projeto. Erros do tipo, a definição da bitola, que não atende aos interesses de Pernambuco. Nós temos, no Ceará está com 2 bitolas, a métrica e a larga, que são 3 trilhos, que atendem tanto ao transporte de cargas de elevada densidade, que é a bitola larga, como cargas de menor densidade, que atenderia pela bitola métrica. Nós só temos a bitola larga. É difícil, assim, explicar para um leigo que exclusivamente a bitola larga não nos interessa, porque as cargas que vão ser transportadas aqui em Pernambuco, os combustíveis da nossa refinaria Abreu e Lima, o milho da região do Agreste Meridional do setor avícola, a gipsita, o gesso que nós esperamos transportar, são cargas que não têm densidade elevada e que, portanto, transportá-las pela bitola larga só faz aumentar o custo, o que não torna competitivo o Porto de Suape. Fica a pergunta, por que é que os cearenses eles construíram de Trindade aqui em Pernambuco, passando em Salgueiro e indo até Pecém, todo em bitola mista, e a nossa só em bitola larga? Isso é algo que realmente não nos interessa. A questão, por exemplo, de um traçado que foi feito nas imediações de Arco Verde, 88 quilômetros de extensão, que foi colocado uma declividade tão forte que é necessário uma terceira locomotiva para poder tracionar os vagões da Transnordestina. Uma locomotiva Helper, de ajuda, Helper. Só que tem um ER no fim, Helper.
Então, se uma pessoa tem uma carga em Salgueiro e quer levar para um porto, a distância de Salgueiro a Suape é 80 quilômetros mais curta do que de Salgueiro a Pecém. Mas essa vantagem se anula completamente no momento em que o dono da carga tem que pagar por uma terceira locomotiva para poder tracionar os vagões. São coisas desse tipo pelos quais nós temos lutado. Outro aspecto é que o trecho mais importante que existiria da ferrovia transnordestina é a ligação final até o porto de Suape. O trecho Belém de Maria-Suape. Esse trecho, que seria o mais importante, ele não tem licenciamento ambiental, não tem desapropriação, não tem projeto básico, não tem projeto executivo, não tem nada. E a desculpa que a infra nos dá é que o trecho é muito problemático, porque tem uma barragem de Serra Azul no meio. Se é problemático, era para ter sido colocado na frente. Não tem nada ainda a esse respeito desse trecho. Eu sempre cito o seguinte: se esse trecho de Salgueiro até Belém de Maria, ou continuando em diante, vejam, nós temos uma extensão saindo de Salgueiro, indo até Custódia, pronta, está abandonada há cerca de 15 anos. Foi construído, o trecho está lá abandonado, porque não passa trem. O trecho está pronto. O que acontece? Esse trecho de Salgueiro a Custódia, que são 179 quilômetros, tivesse ido, ao invés de Salgueiro para Custódia, tivesse saído de Suape em direção ao interior, ele já tinha passado há muito de Belo Jardim, já estava transportando a carga do polo lá de Belo Jardim em direção ao Porto de Suape. Há a questão também do traçado que passa totalmente afastado das áreas de produção, passa a 16 quilômetros de Belo Jardim, foi um traçado feito sem nenhum critério de atender realmente os interesses de Pernambuco. Estamos lutando por isso. Então, eu entendo que a ferrovia transnordestina é algo realmente que seria um projeto importante, nesse aspecto da infraestrutura de transportes. É só um exemplo. Temos a BR-232, a necessidade de duplicar a BR-232. O projeto está sendo feito, né, de São Caetano até Pesqueira, de Pesqueira a Arco Verde Custódia e Custódia Serra Talhada. Mas, desde 2008, que a rodovia chegou duplicada em São Caetano, isso já tem 18 anos e parou. A questão também do metrô aqui do Recife, mas esse é um ponto que a gente não chegou nem a debater aqui pela exiguidade de tempo, a questão do metrô. O outro ponto é a questão da infraestrutura de energia. A infraestrutura de energia é o seguinte: nós não temos déficit de produção de energia. Nós produzimos até energia demais. Mas o que nós produzimos vai para o sul. Seria necessário realmente haver investimentos em áreas industriais, por exemplo, para que esse excesso de energia fosse absorvido e trouxesse o progresso e desenvolvimento para a nossa região. E, por fim, a questão do saneamento. Nós temos, como de resto do Brasil, tem graves deficiências na área de saneamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto sanitário. E essa questão da infraestrutura de saneamento também teria que ser, ao nosso entender aqui do grupo, tratada com muita intensidade. Então, em resumo, é isso. A infraestrutura, de um modo geral, em todos os seus aspectos, é, no nosso entender, o vetor que realmente vai transformar Pernambuco no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social. Com a frase de Agamenon, eu encerro aqui minhas palavras. E meu grupo foi formado basicamente com 4 integrantes da coordenação desse consórcio público, que é o primeiro de Pernambuco, e que possivelmente foi o ente público que protagonizou essa defesa da Transnordestina há 3 anos atrás e continuamos nessa luta. Não seria diferente. E sem o brilhantismo do professor Maurício Pina, nós também escolhemos, o nosso tema seria estímulo e direcionamento de ações para o desenvolvimento do modal ferroviário, tendo como eixo a Transnordestina, dispondo de 2 plataformas, pelo menos 2 plataformas intermodais, uma no Agreste e uma no Sertão. E a gente tenta justificar. O tema transnordestino foi largamente debatido e até dispensa comentários em razão das autoridades técnicas que já discorreram sobre o tema. E aí hoje nós centramos nossos esforços na direção de estimularmos, ou seja, promovermos ações na direção de que aconteça a implantação de uma plataforma multimodal no Agreste. Como é que a gente entende? Por que a gente entende isso? A gente entende que deve ser assim. Nós entendemos que uma plataforma multimodal ela é indutora de todo um hub logístico e que impacta diretamente pelo menos 300 quilômetros ao seu redor.
A gente tem ao nosso redor, da região agreste, a gente tem uma região que é praticamente uma zona de exclusão, né, que é a Mata Sul de Pernambuco. Nós não podemos pensar no desenvolvimento de Pernambuco sem pensar que a Mata Sul também venha a se elevar no seu desenvolvimento econômico e cultural. Então, essa proximidade do Agreste com a Mata Sul faz com que uma plataforma multimodal no Agreste, posto que o traçado já está definido até pelo menos Belém de Maria, venha a desenvolver essas regiões. O Agreste, por quê? Nós temos aqui no Agreste, primeiramente, nós temos a confluência de 3 BRs hoje. BR-104, BR-232, BR-423. Nós temos a proximidade do Distrito Industrial de Caruaru. Nós temos o Polo Avícola em São Bento do Una, também muito perto. Nós temos 70 quilômetros até o estado de Alagoas e em torno de 100 quilômetros para o estado da Paraíba. Então, existem todos os fatores necessários que nos autorizam a dizer que uma plataforma multimodal no Agreste ela vai ser indutora de um grande hub logístico, promovendo empregos. Estima-se hoje nos nossos estudos preliminares que 10 mil empregos serão criados durante essa implantação e com mais o hub logístico ao seu redor. Então, não só o estímulo e o direcionamento de ações para a Transnordestina, mas que as plataformas multimodais, posto que inclusive o Ceará hoje já trabalha com 4 plataformas multimodais, nós defendemos veementemente que pelo menos 2, uma no Agreste e uma no Sertão, sejam implantadas em Pernambuco, porque sem essas plataformas multimodais, o trem que passa é só um trem que passa. E com essa plataforma a gente vai ter emprego, geração de renda, vai ter meio ambiente mais conservado, proximidade da academia, estamos próximos da Universidade Federal em Caruaru, da UFAP no Agreste Meridional, em Garanhuns. Então, todos os motivos para que essas plataformas multimodais sejam implantadas e assim promover o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Estamos a 27 quilômetros do aeroporto de Caruaru, então a integração desses modais é, digamos assim, um fator quase que necessário para que o desenvolvimento de Pernambuco aconteça. Eu queria chamar a atenção nessas 2 primeiras, a ênfase na questão da infraestrutura, mais particularmente em relação à infraestrutura ferroviária e da Transnordestina principalmente. Estou aqui representando o Grupo 3, a gente teve um debate super rico, a gente falou de diversos temas, de diversos eixos que poderiam ser prioridades aqui para o nosso Estado. A gente está falando de um Estado que enfrenta uma desigualdade grandíssima. Se a gente não falar sobre isso e não colocar isso como uma prioridade, eu acredito que qualquer outro tema que a gente coloque aqui, a gente vai estar contribuindo aí para a concentração de renda no nosso Estado e piorar os problemas que a gente já tem, seja de infraestrutura, seja com relação ao combate às mudanças climáticas, seja com relação a qualquer outra coisa. Então, a primeira prioridade que a gente estabeleceu é justamente a redução das desigualdades no nosso Estado, né? Isso engloba aí políticas públicas que versam sobre a educação, que falem também sobre a questão de geração de emprego e renda, focados aí nas cadeias produtivas locais. E a gente vê também que a gente tem uma desigualdade regional também no nosso Estado gigantesca. Quando a gente fala também da nossa prioridade 2, do eixo 2, e depois o nosso amigo vai falar mais, que é justamente a adaptação às mudanças climáticas e a justiça climática e ambiental, a gente está falando aí de um Estado que já é suscetível, extremamente suscetível às enchentes. A gente vive isso hoje, a gente viveu isso no nosso final de semana, no nosso feriado, e também um Estado que também é extremamente suscetível às secas. Então, a gente precisa ter isso como prioridade, enfim, dos próximos governos, do governo atual. Acredito também que deva ser uma prioridade para todos que estão aqui, porque a gente já está vivendo isso, né? A gente já vivencia e a gente sabe que isso também vai impactar em qualquer outra política pública, qualquer outra temática que a gente estabeleça como prioridade.
E a terceira foi a infraestrutura habilitadora. Acredito que vários grupos aqui já, enfim, sugeriram diversas formas de infraestrutura, mas acredito que se a gente resumir o tema em infraestrutura habilitadora, principalmente por conta da reforma tributária que a gente vai ter, a gente precisa pensar nisso hoje, porque a reforma tributária já vai acontecer aí em 2030, né? A gente já está vendo aí os desdobramentos, e se a gente não atuar nisso, as empresas que já existem aqui, a gente corre o risco de perdê-las ou também de não conseguir atrair outras empresas para que a gente continue aí fazendo o desenvolvimento do nosso Estado. Mas o meu amigo aqui vai falar sobre a questão da adaptação às mudanças climáticas. Boa tarde, gente. A justiça ambiental e climática é preciso o poder público e a iniciativa privada ter responsabilidade socioambiental. Em tudo que se falou aqui, tudo que se fala, eu tenho acompanhado muito os debates aqui, o meio ambiente ele está inserido nesse contexto. Tá? A gente tem como exemplo hoje uma luta monstruosa da gente que faz parte da militância socioambiental, que quer implantar dentro de uma área de proteção ambiental a Aldeia Bibiribe, aí o projeto da Escola de Sargento do Exército, um complexo militar, e o Arco Metropolitano Norte, que é dividir a APA ao meio. Eu acho que é preciso ter responsabilidade socioambiental para nossos filhos, nossos netos, porque as águas os oceanos continuam subindo, o termômetro continua subindo e a gente continua parolando e não se resolve a questão climática, tá? Fica empurrando para as futuras gerações. Então, acho que esse é um momento de reflexão, tá? Eu acho que em toda a pauta cabe meio ambiente. Eu até sugiro, não sei se o superintendente do BNB está aqui, para que o BNB possa ser o fomentador, né, de um selo, né, de socioambiental, de responsabilidade socioambiental, dando crédito, linha de crédito, com juros mais convidativos, tá certo? Tanto para o governo do Estado como para a iniciativa privada, que tenha um grupo fiscalizando isso, que seja o próprio BNB, a sociedade civil, a ADEP, né, o governo do Estado, que se fomente, que se crie esse selo, mas sem greenwashing, sem maquiagem verde, né? Esse nome, sem nome sustentabilidade, que esse nome sem sustentabilidade me dá até arrepio, tá certo? Eu acho que é preciso ter responsabilidade social, é isso. A gente observou os outros dois grupos, imagina que os outros também tenham colocado pontualidade em algumas coisas, mas a gente colocou assim, a transformação cultural é muito importante. Eu, como estrangeiro, já vivi essa situação aqui, no Brasil, em outros países, e em Pernambuco, a gente observa uma coisa bem engraçada, né? O maior, o mais longo, o mais importante, mas às vezes esse pensamento deixa um pouco retraído quem vem de fora, porque a pessoa pensa, bom, eu não preciso mostrar nada, nem ensinar nada, quem já sabe tudo. Então, assim, a gente deixar um pouco mais, como o professor citou, de sermos colonialistas aqui em Pernambuco e mais abertos ao mundo, né? Uma mudança cultural nesse sentido. E a gente sempre que participa de eventos, palestras, essa tecla é muito importante. É uma mudança cultural que permite que o que vem de fora te conheça. Ou seja, não é só ir para fora para dizer quem é Pernambuco, mas também atrair o mundo para Pernambuco. Ou seja, deixar Pernambuco internacional, como citou nosso contador ali, que também estava conosco. Ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento das cadeias produtivas do Estado. Tudo é educação. Se você cria a educação da base, seja ela básica e profissional técnica, você tem a oportunidade de desenvolver a ciência, tecnologia e inovação, mas em uma cadeia produtiva do próprio Estado. Ou seja, como falamos sobre as cooperativas, se eu produzo tal produto, eu tenho que produzir esse tal produto que englobe toda a cadeia de serviços
dentro da própria região, para fortalecer o emprego, o desenvolvimento, a transferência de tecnologia, né? Melhorar a infraestrutura do Estado para atender às necessidades da população. Também passa tudo isso pela educação, pela transformação cultural, pela formação e qualificação. A infraestrutura, ela depende muito também, não só do setor privado. O setor privado é quem produz, quem emprega e quem dá renda no Brasil. O setor privado é quem paga a conta de toda a estrutura pública de nosso país. E no caso em Pernambuco também. Então, se a gente não tem essa visão de educação desde o início, a gente não transforma tudo isso de ciência, tecnologia, inovação, fortalecimento de cadeias produtivas. Uma coisa é a vocação do espaço e outra coisa é a potencialidade, né? Nós temos em Pernambuco uma característica: 95% de nossa produção de bilhões, cerca de 57 bilhões, dados da FIEP e do Observatório do Senai, 95% serviços, 4% meia indústria e 1% da grande indústria. E de todo esse setor, 22%, com quase 400 mil empregos, é do setor de construção civil, né? Mas Pernambuco também tem o agro, que foi muito defendido no debate dos colegas ali, com engenheiros ambientais. Enfim, tudo passa pela educação. Singapura fez assim, Japão fez assim, a China fez assim. E outra coisa, nós temos um exemplo tão longo, tão antigo, dos países escandinavos. Eu visitei esses países. Suécia, Finlândia, Noruega. E o que foi que eles aprenderam para ter e serem sempre os melhores todos os anos no mundo de todas as pesquisas? Educação. A educação puxa tudo isso aqui. E a educação é tão importante que coloca pessoas eleitas por nós de qualidade. Se a gente não tem pessoas eleitas, seja a nível federal, estadual e municipal, a gente não vai ter o apoio que a gente precisa para desenvolver tudo isso. É uma reflexão que a gente coloca também. Se não temos um governante que entenda as necessidades dos setores produtivos e da educação desde o início até a universidade, a gente não sai de onde a gente está. Mas parabéns porque estamos aqui através da TGI, de Francisco, da revista Algo Mais. Mando um abraço aqui para o jornalista Rafael também, colega. A gente não vai conseguir plasmar todas essas ideias, tudo isso que a gente vai receber a esses governantes. Precisamos disso. Eu tive aqui, ao longo de 2025, em vários dos nossos encontros, para a discussão sobre o desenvolvimento de Pernambuco. E nos 2 últimos encontros, eu fiz uma sugestão. Mas antes de tocar nessa sugestão que eu fiz, para que nós reflitamos, eu quero dizer que o nosso grupo elencou 3 tópicos importantes: infraestrutura, 2 deles, e superestrutura. Um primeiro tópico de infraestrutura foi transição energética. É importante que nós façamos esse estudo. A gente pense sobre transição energética, sair de combustíveis fósseis para energia mais sustentável, hidrogênio verde, por exemplo. Nós conversamos sobre isso, que Pernambuco já tem uma discussão, é importante que se continue, dê continuidade. E também dentro desse tópico sobre a transmissão da energia, porque Pernambuco já tem muita energia produzida, mas é preciso que se transmita e que então gere oferta e consumo para essa energia. E por isso precisa-se de transmissão, meios de transmissão. Muito bem. No caso da superestrutura, nós falamos aqui, professor Francisco, que se pensou aqui, o senhor falou para a gente, que seria importante que os órgãos governamentais, por exemplo, a CEPLAG, a ADEP, fossem reestruturadas. Mas nós refletimos lá que talvez precisássemos de uma energia imensa para formar outros órgãos,
outros órgãos para que se pensassem até chegar num conselho de desenvolvimento. Portanto, o que nós pensamos em grupo é que talvez fosse importante a gente atualizar os currículos, por exemplo, digamos assim, da CEPLAG, da ADEP, etc. e tal, até chegar no conselho. Mas é uma sugestão, o senhor pense. E o terceiro e último tópico de infraestrutura é aquilo que me toca mais de perto. E aí eu gostaria de, professor Maurício Piva, me permita, ou permita-me, e de encontro ao que o senhor propôs aqui da Transnordestina, que é a questão da bitola. E por quê? Eu vou explicar por quê, professor. Eu tenho lido, ele aqui, professor Maurício, eu tenho lido o senhor, eu o respeito demais. Tenho lido sobre Transnordestina, o que o senhor escreve sobre. Mas veja, eu queria agora fazer menção à professora Tânia Bacelar. Na palestra da professora Tânia Bacelar, em setembro de 2025, ela nos disse o seguinte, que Pernambuco é um dos estados da federação com a maior desigualdade social do nosso país. Ao longo dos anos, Pernambuco se desenvolveu, o PIB cresceu, mas a desigualdade social continuou a mesma ou até aumentou. Portanto, qual é a minha proposta? E que eu gostaria que os senhores, que são tomadores de decisão, pensassem. É que é preciso que se pense trens de passageiro no modelo da Transnordestina. E aí a bitola tem que ser mais larga, eu acho, professor Maurício. Mas isso é uma questão técnica, eu não sei exatamente como resolver. Mas o que eu proponho aqui é que exista trens de passageiros. E por quê? Vejam, eu estou lendo agora José Lins do Rego. No começo do século XX, ele fala dos trens que circulavam no engenho que o personagem morava, numa localidade, no Pilar, que é fronteira com Pernambuco, Paraíba e Pernambuco. E ele fazia menção ao trem que apitava e que passava 2 vezes lá na casa de engenho, na casa grande do engenho. Portanto, o que é que eu quero fazer menção com isso? Não esqueçamos a história. Não releguemos a história do país, do desenvolvimento do país. Os trens de passageiro foram construídos no Brasil, na urbanização do Brasil, ajudaram a urbanização do Brasil, desenvolveram esse país até agora. Chegamos aqui. Portanto, a gente não pode esquecer os trens de passageiro. Então, vejam, eu, particularmente, tenho experiência prática do trem. No começo dos anos 90, eu estava na Unicamp, em Campinas, e eu peguei o trem. E fui várias vezes a São Paulo, para ir e voltar. Muito bem, ao longo dos anos 2000, o trem desapareceu. E agora o governo de São Paulo está reinstalando o trem de passageiros de Campinas a São Paulo. Nós temos um exemplo exitoso de um trem de passageiros de Cariacica até Belo Horizonte, um trem diário. E, por fim, professora Tânia, se nós tivermos o trem de passageiro, as classes sociais C e D, das quais eu sou originário, essas classes sociais poderão transitar nos trens, carregando seus ativos, fazendo turismo, ou simplesmente se locomovendo para o sertão e do sertão para o litoral. Portanto, senhores tomadores de decisão, é importante que a gente pense em trens de passageiro no bojo do projeto da Transnordestinas. É fundamental, a gente vai estar resgatando história de desenvolvimento do nosso país, e nós vamos estar pleiteando, além das elites econômicas, vamos estar pleiteando também o desenvolvimento das classes sociais menos favorecidas. Porque se não houver essa oferta de trens de passageiros, Pernambuco, ao longo dos anos, até 2050,
pode até crescer o PIB, mas a desigualdade social poderá permanecer a mesma ou até aumentar. Vocês entendem? Portanto, nobres senhores e senhoras, eu sugiro e pleiteio essa ideia. Eu penso que os senhores, que são tomadores de decisão importantes nesse plano de desenvolvimento, contemplem essa ideia de planos de trens de passageiro no bojo da Transnordestina. O professor Fenelon abordou aqui a questão do trem de passageiro, com a qual nós concordamos. Agora, eu só queria deixar registrado o seguinte. Primeiro, a ferrovia Recife-Caruaru, ela foi construída no século XIX, saiu daqui da estação central em 1881, chegou a Caruaru em 1895. Estamos participando no momento, através de um contrato assinado pela Sudene com a universidade. O professor Fernando Jordão está trabalhando conosco nesse projeto, que eu acredito vai ser uma verdadeira revolução no agreste pernambucano. É o trem de passageiros ligando Recife a Caruaru. Restabelecer o transporte ferroviário que existiu durante muito tempo. Olha, eu como pernambucano da Gema, como engenheiro que trabalha nessa área há décadas, eu fico triste ao ver a seguinte situação. Citando números aqui para esta seleta plateia, em 1925, portanto, há 101 anos atrás, Pernambuco tinha 924 quilômetros de ferrovias em operação. Hoje nós temos 0. Há cerca de 2 décadas não passa sequer um trem em Pernambuco, um trem de carga. O único transporte sobre trilhos que nós temos hoje é o metrô, que agoniza, está na UTI agonizando. Então, o caso que foi citado, que é da estrada de ferro Vitória-Minas, é uma estrada de bitola métrica, que o professor Fenelon falou a respeito da bitola. A ferrovia FVM, a estrada de ferro Vitória-Minas, é em bitola métrica, transporta minério de ferro e transporta também passageiros. É uma das mais produtivas ferrovias brasileiras. Essa linha, originalmente, a estrada central de Pernambuco, a estrada de ferro central de Pernambuco, em 1895 chegou a Caruaru. A gente está falando de obra do século XIX. Aquelas obras notáveis que existem lá na Serra das Russas, túneis, viadutos, que os engenheiros do século XIX construíram, obedecendo à lógica do porto para o interior, e que finalmente chegou em Serra Talhada em 1957, chegou em Salgueiro em 1963 e parou onde não devia parar. Hoje está totalmente destruída, tem vários trechos que nem trilhos existem mais. E esse projeto que estamos desenvolvendo, no trecho Recife-Caruaru, trata-se de um trem de levitação magnética. Uma das alternativas, são 3 alternativas que nós estamos analisando. Uma é o trem a diesel convencional no traçado antigo, lá da Russinha. A outra é esse trem moderno de levitação magnética, também no traçado antigo da Russinha. E a terceira é esse trem de levitação magnética ao longo do canteiro central da BR-232. Uma cena assim que vai deixar todos nós muito orgulhosos. Então, eu concordo com as suas palavras com relação ao transporte passageiro, e quando nos referimos aqui à Transnordestina, não é de forma alguma alijando o transporte de passageiro, muito pelo contrário. A bancada de Palmares da Mata Sul está saindo, e antes uma pequena observação. A gente teve lá o problema pelo lado estratégico. Um médico só pode prescrever uma medicação para o paciente se fizer um diagnóstico. A gente vê que existe uma pluralidade de ideias. Então, a nossa opinião, e a gente já começou isso na Mata Sul, primeiro lugar, o Estado tem que fazer um planejamento em cada micro-região para verificar as necessidades de cada região. Entendeu? O que falam aqui é trem, saúde e tal. Cada micro-região tem sua realidade. Entendeu? Por exemplo, a Mata Sul, que tinha cana-de-açúcar, está perdendo essa vocação, está. E agora, o que é que vem? E o sertão, e o agreste? Então, é preciso, em primeiro lugar, o Estado fazer um planejamento, um estudo bem planejado. Porque nem os municípios, pode ter alguma exceção, mas não estão planejando, entendeu? O Estado também não está planejando muito. Hoje, o Estado ele está
vamos dizer assim, governando com dinheiro de emenda parlamentar. O senhor me apoia assim, quer o quê? Uma escola, tome aqui. O senhor apoia? Não. Então eu passo para o lado de cá. E assim sucessivamente. Falta planejamento. É a primeira coisa para ter o desenvolvimento realmente sustentável. Desenvolvimento cuja palavra ela tem uma amplitude muito grande. Ela é complexa. A grande questão é, de fato, a dificuldade de selecionar, né? Porque são elementos que são intricados entre eles, né? Você não pode pensar numa gestão pública eficaz que não vai pensar em sustentabilidade, né? Porque senão não vai ser eficaz, né? Vai fechar os olhos para uma questão, como é que se diz, elementar, né? E na discussão elementar, como foi dito aqui, né? Elementar, que parece que não é elementar, né? Porque nós estamos, né? Aí a catástrofe climática é algo que avança, né? E a gente tem dificuldades. Qual é o grande plano que existe também em Pernambuco para o enfrentamento, né, das questões climáticas, né? Eu moro na beira-mar, qualquer hora dessa eu vou estar no submarino, né? Dentro de casa, né? Os peixinhos na minha casa, né? Entende? Então, assim, é uma complexidade mesmo. Isso, né? Para não falar a tragédia humana que é quando chove, né? Quando chove no Recife, né? Todo mundo fica pensando quantos morreram. Mas aí tem o seguinte, né? Então tem a questão a gente chegou, né? A gente resolveu destacar esses 3 pontos aí, né? A gente se deparou bastante na questão de educação de alta qualidade e formação profissional, foi citada, inclusive, né? Como foi citado aqui, inclusive, citada a questão da Coreia, né? Como você vai dar pulos, né? Se você não investe em educação e não investe em ciência, tecnologia e inovação, né? Você também fica parado, você não avança. Foi feito 2 destaques, porque eu vou passar para o professor aqui, Parente, falar, né? Mas foram 2 destaques que vieram depois nas conversas em paralelo. Foi o reforço, né, que foi citado no grupo aqui, né, que a gente disse assim, a gente tinha que ter abordado, que foi, né, Pio, né, que levantou, né, essa questão da desigualdade, né? Então, tudo isso faz sentido se for para diminuir as desigualdades sociais, entendeu? Porque nós, como foi colocado aqui, vemos num dos estados mais desiguais. Então, né, são elementos aí que, né, você tem que pensar em educação de alta qualidade, formação profissional que inclua, né, e botar a ciência, tecnologia e inovação a serviço também do bem-estar da população, e não somente da questão da concentração de riqueza, que é um dos problemas cruciais do Brasil, a extrema concentração de riqueza. Né? Nós somos, né, aquilo, né? Não é só Pernambuco, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, são essas questões, né? Foi ressaltado também o problema da segurança pública, né? Que também foi mencionado dentro do grupo, tinha várias pessoas ligadas a essa questão de segurança, foi mencionado na conversa, né? Do ponto de vista que são as coisas que não estão aí, né? Mas que em tese, né? Estariam envolvidos na questão da gestão pública eficaz. E assim, eu fiz um destaque também, que eu até perguntei de Chico, e depois eu fui conversar com Tânia, disse, cadê a cultura? Né? Porque a cultura é um fator, né? É um diferencial e é um fator de desenvolvimento econômico. Né? É um fator, a cultura gera riqueza, né? Gera aquele tal do soft power, né? E a gente viu aí, né, gera, como é que se diz, pertencimento, né, ele gera várias coisas, né, do social, econômico, político, né, cultural, os impactos todos. E aí, só para dar um detalhe que eu estava frisando, Pernambuco, né, nós temos no Nordeste hoje, nós já fomos vanguarda na área de políticas públicas, nós temos hoje a pior política pública na área da cultura do Nordeste, seja no Estado, seja na Prefeitura. Não entendem, não sabem, não querem. Eu não sei que diabo é que tem aqui, você está entendendo? É que não destrava, né? Não destrava. O que a gente tem sorte é que tem talento, né? Tem muito talento, né? Mas a política pensada, né, para o desenvolvimento de uma economia criativa, da economia da cultura aqui no Estado, vou dizer que só não é 0 porque é 1. Mas se não, era 0. Muita promessa e nada acontece. Vou falar um pouco sobre o que guiou a nossa eleição desses 3 tópicos aí como importante.
Fizemos um breve paralelo, por exemplo, com a Dinamarca. Dinamarca é menor do que Pernambuco, tem a população quase a metade de Pernambuco, tem o PIB 10 vezes maior do que Pernambuco e o PIB per capita é 15 vezes maior do que Pernambuco. Qual é o segredo da Dinamarca? O segredo é gestão eficaz, com certeza. Gestão eficaz vai se refletir em tudo que você fizer. Em transporte metropolitano, em transporte de carga, em transportes aéreos. Foi citado aqui vários exemplos do Ceará. O Ceará tem o aeroporto Pinto Martins, tem o aeroporto de Jericoacoara, tem o aeroporto de Beberibe, tem várias iniciativas, e além de ter o aeroporto de Juazeiro. Então tem várias iniciativas para dar substância ao transporte aéreo. E sem nunca esquecer a grande foco em energia, produção e transmissão de energia elétrica. Nós temos uma grande potencial, tanto de produção, e podemos alavancar a transmissão de energia elétrica. Então, a gestão eficaz, não adianta você elencar qualquer outra coisa que não seja suportada por uma gestão eficaz. A gestão eficaz é uma âncora. Ela vai fazer validação para qualquer outra coisa que você possa elencar como prioridade. E o segundo tópico, que foi a educação de qualidade, é outra prática também muito comum na Dinamarca. Educação infantil de qualidade. Educação fundamental de qualidade. E educação de ensino médio de qualidade. Com isso, você estrutura a sociedade. A sociedade está toda preparada robustamente para desembocar no terceiro eixo, que é ciência, tecnologia e inovação. Nenhum país, nenhum estado, nenhuma sociedade vai evoluir se não for montada em inovação permanente. E aqui temos em Pernambuco, nós temos aí um convite muito interessante, que é uma universidade federal com boa produção científica. Nós temos iniciativas de inovação na área de tecnologia louvada pelo país todo. Então não é difícil o governante se sentar e promover uma mega multiplicação dessas ciências, tecnologia e inovação no Estado. Com isso, eu não estou querendo que a gente chegue já na Dinamarca, mas ao longo do tempo a gente se aproxime do que é hoje a Dinamarca. Então esse foi o que norteou a nossa conversa. Eu não sou especialista nas duas primeiras prioridades. Eu sou bióloga, tenho mentoria em cidades inteligentes e a minha experiência é de desenvolvimento sustentável para a região Nordeste, onde eu adquiri dentro do Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, o CETENI, onde lá eu fiz a gestão de projetos na biofábrica Governador Miguel Arraes. Então, o que eu entendo é de produção em larga escala para Pernambuco, para fortalecer tanto a cadeia produtiva de todo o Estado, como também, ao mesmo tempo, que é muito importante, o equilíbrio ambiental. Então, na prioridade 1, o grupo escolheu a conclusão da Transnordestina de Salgueiro até Suape. Tinha especialista no grupo, eu não vou poder entrar em detalhes. E a segurança pública, foi muito enfatizado no grupo essa questão da segurança pública por conta do crime organizado que já está se espalhando em todo o Estado. Então, é um tema bastante preocupante, porque o crime organizado já chegou no Estado, já está no interior do Estado. Então, esse é um tema que precisa ser discutido e revisto para fazer um planejamento em cima disso. E a terceira prioridade é a qualificação profissional voltada às necessidades dos municípios de forma sustentável. Foi exatamente a questão que a gente trouxe do desenvolvimento sustentável com capacitação. O que é que eu falo? A gente tem 187 municípios no nosso Estado. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente tem 3 planos diretores publicados na internet. Então, é obrigatório o plano diretor dos municípios, que é o planejamento estratégico detalhado de cada município. Essa cultura de pegar PPA, LOA-LDO e copia e cola tem que acabar. A gente tem que partir para o planejamento detalhado de cada município, conforme a necessidade de cada um. Então, dependendo de um plano estratégico bem elaborado,
com os 21 planos setoriais, que aí vai contemplar todos os direitos sociais, saúde, educação, meio ambiente, mobilidade, de acordo com cada necessidade de cada um, eu acredito que um plano estratégico detalhado de cada município, a gente consegue, sim, atingir o desenvolvimento do Estado como um todo, diminuindo a desigualdade social, aumentando a produtividade, trazendo segurança alimentar e, principalmente, a soberania. Uma característica, Chico, e todos os presentes do nosso grupo foi o pragmatismo. Se a gente tivesse que colocar o nome do nosso grupo, seria Pragmatismo é Desenvolvimento. Então, diante de tudo que já foi colocado aqui, né, as 3 prioridades que nós colocamos, nós discutimos internamente e não tivemos a preocupação de detalhar cada prioridade dessa colocada, se bem que as 3 prioridades já foram bastante explanadas, bastante debatidas aqui, muito bem colocadas por todos, especialmente quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala, né, aí dessa questão de infraestrutura e logística, né, o nosso querido amigo Maurício Pina deu uma aula maravilhosa sobre isso, e outros componentes de outros grupos também complementaram o que Maurício já fez de explanação aqui. Né? Bem, então as nossas prioridades, elas foram, né, primeira, infraestrutura logística, em especial na região metropolitana do Estado. Se discutiu bastante essa questão da mobilidade, né, e o quanto isso impacta negativamente no desenvolvimento, né, econômico do Estado. Analisando alternativas de modais de logística com o objetivo de desafogar e reduzir os tempos de deslocamento, reduzindo custos e conclusão do arco metropolitano também. A gente entende que é uma obra que com certeza vai impactar bastante, né, do ponto de vista econômico e até social do nosso Estado. A segunda prioridade, investir na educação básica e técnica como base de sustentação. E a terceira é investir no empreendedorismo como alavanca de sustentabilidade e crescimento da sociedade. Com relação à educação, para finalizar, fizemos um rápido resumo pela importância que a gente entende que investir em educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer estado ou de qualquer país. A educação básica garante a base cognitiva e social. A educação profissional transforma essa base em oportunidade econômica concreta. Sem uma boa base, a qualificação técnica perde eficiência. Sem formação profissional, a base educacional pode não se converter em emprego e renda. A gente sabe hoje a dificuldade que a gente tem com relação à empregabilidade, né, no país como um todo, e em especial na nossa região e no nosso estado, em todos os segmentos, essa dificuldade com relação à empregabilidade é muito grande. Juntas, elas são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco de forma mais equilibrada e sustentável. Nós entendemos que realmente investir em educação, já se falou aqui da China, do Japão, de todos esses países que na Segunda Guerra estavam em situações extremamente caóticas e que hoje são referência de desenvolvimento, né, para o mundo todo. Na discussão, eu fiz uma observação que o grupo achou válida. Eu gostaria de apresentar essa observação que tem uma natureza provocativa. A exceção de um grupo, todos os grupos aqui falaram que a Transnordestina é uma iniciativa essencial para alavancar do desenvolvimento do Estado. Então, isso parece que é unanimidade, ainda mais referendado por pessoas como o professor Maurício, Fernando Jordão, que está ali, certo? Que é expert no assunto. Eu levantei uma questão e foi o seguinte. Eu vi uma reportagem no Diário de Pernambuco que o Estado de Pernambuco e os 187 municípios gastaram, entre 2024 e 2025, 3 bilhões e 600 milhões com despesa de festas e eventos. Então, a minha provocação, já que está se falando aqui em levar subsídio para o próximo governo, se o governo do Estado
se dispusesse a liderar um movimento no Estado com as lideranças políticas, os prefeitos, os deputados, que é quem coloca as emendas, esse negócio, para pegar metade desse investimento, dessa despesa realizada em festa. Dizer, olha, vamos passar 2 anos fazendo menos festas e vamos fazer a Transnordestina. Você teria o dinheiro suficiente para fazer a Transnordestina sem precisar tirar recursos de outras áreas que são essenciais. Isso foi a minha observação. Pessoal, primeiro eu gostaria de dizer que eu me considero filiado à escola do chamado novo desenvolvimentismo, aquela que acredita que o Estado tem um papel não apenas de indutor, mas de regulador das políticas públicas. Mesmo assim, eu aplaudaria o atual governo federal pelo fato de não ter apostado na criação, por exemplo, de uma empresa estatal para cuidar das chamadas terras raras. Acredito que, mesmo diante da equivocada postura do governador de Goiás, eu acho que isso se trata não como um caso de forçar algo ou de estatizar aquele problema, e sim em um caso de política pública. Nesse sentido, acredito que um dos nossos, não lembro agora quem foi, mas um dos nossos integrantes falou uma coisa muito importante, que eu advogo muito quando eu dou as minhas aulas na faculdade, que é a importância da chamada transversalidade, da intersetorialidade, da conectividade entre as políticas públicas. E eu falei aqui uma vez em um dos debates que a minha professora Tânia Bacelar dizia lá nos idos de 2005, no meu mestrado em gestão pública, que a questão ambiental não é apenas uma política pública a mais. Ela é uma arena de políticas públicas. Ela já naquela época antevia essa questão tão badalada hoje da sustentabilidade, que está tão quase que perdendo o seu sentido, tão mal usada, tão mal empregada. Mas bem, nós falamos de turismo cultural, de turismo ambiental e de turismo executivo, corporativo, no campo do turismo náutico, do turismo médico, da infraestrutura, e você vai falar sobre a falta da infraestrutura hoteleira que faz hoje Pernambuco, toda essa importância, a questão das tecnologias da informação e da comunicação, e eu não queria citar aqui apenas o Porto Digital. Nós, por exemplo, hoje, eu sou um compositor enxerido e tenho um bloco lírico chamado Flabela Encantado. Por exemplo, a gente está discutindo hoje com a Prefeitura do Recife a retomada, após 4 anos, de uma coisa que é extremamente importante para a nossa cultura, que é o Festival de Músicas Carnavalescas. Aí a gente sentado lá na reunião com a secretária, que é super gente boa, Milu, e um dos assessores dela disse o seguinte: olha, a gente não tem mais a Rosenblit, a gente não tem mais gravadora, os frevos não tocam mais na rádio, isso começava em setembro, e, portanto, para que fazer festival de frevo? Eu digo, mestre, e aí a gente vai acabar com a vitrine para os novos compositores, arranjadores, músicos, orquestras. Por que a gente não chama o Porto Digital para discutir as plataformas, os EPs, outras alternativas de divulgar a música e não ficar preso apenas ao que passou? É importante fazer essa conexão. Então, quando a gente fala em tecnologia da informação e da comunicação, a gente também está discutindo matriz energética, é isso que as pessoas falaram aqui. Outras formas de fazer, de trazer. A gente está falando de audiovisual. Nós temos 2 faculdades aqui, a Federal e aquela de Olinda, de cinema. O que aconteceu? Não é só porque foi indicada ao Oscar, não. Foi a coisa mais linda ver os Guerreiros do Passo entrando em Cannes, dançando frevo com os atores. A gente não tem ideia do que significou isso do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista econômico para a nossa cultura. E a gente estava falando sobre o frevo. E a importância que ele, a relevância dele. A gente tem a FENEARTE, que é a maior feira. Não é só artesanato, não. A gente pensa, uma feirinha de artesanato virou aquele monstro sagrado, que é copiado hoje em Minas, em São Paulo, em todo canto. E a questão da infraestrutura, né, mestre, que você vai falar agora, que é a questão da logística, que eu acho que foi um dos temas mais relevantes aqui, mais tocados, que é a questão da Transnordestina e da questão da transposição do São Francisco. Fazer essa conexão com os arranjos produtivos locais e como é que isso pode ter a interseção do Estado
do cais ao sertão. Boa noite a todos. Eu sou Gedeon Pontes, eu sou empresário e mercado imobiliário. Eu sou diretor aqui do Secov Pernambuco. Quem não conhece o Secov, nós somos o Sindicato da Habitação. Então, eu tenho 30 e poucos anos de empresa no mercado imobiliário, eu tenho loteamentos aqui para o interior e eu conheço bem uma das coisas que nós discutimos, nosso frevo. Nosso frevo é lindo. Todos nós devemos viajar, mas ninguém nunca vai na Bahia para ver a Bahia tocando frevo. Por que nós temos que tocar música baiana em Pernambuco e esquecer do nosso frevo, da nossa raiz? Então, isso tem que ser resgatado. É isso que eu fico triste de ver a beleza que é a cultura, que é o nosso frevo, a beleza que é o nosso frevo, quem anda do interior e vê aquele pessoal aqui dançando frevo e a gente poder perder esse lado tão lindo. Quem vem de fora, vem para nossas terras, vem para a nossa cultura, vem para a nossa culinária. Então, nós temos que valorizar o que é nosso. Pernambuco é lindo. A gente sabe, eu sou pernambucano, nasci em Garanhuns, uma cidade bela, vim morar aqui com 16 anos. E hoje sou pernambucano, recifense, e me estabilizei aqui. Sou administrador de empresa, com gestão na época de marketing e pós-graduação em marketing. E hoje eu digo a verdade a vocês, nós precisamos resgatar Pernambuco. Nós fomos do passado, quem tem mais de 40 anos aqui sabe, e nós fomos do Nordeste, a referência do Nordeste, em tudo que você possa imaginar. Nós éramos a capital mais desenvolvida, mais rica do Nordeste. Hoje nós estamos perdendo para todo mundo. Hoje nós estamos aqui, lamentavelmente, passando muita dificuldade. Então, voltando para o que eu digo assim, eu sou do ramo imobiliário, como diretor do Secov, que é o secretário da Habitação, nós perdemos a parte hoteleira. Nossos hotéis aqui, todos transformaram em flat ou residencial. Acho que é a única capital do Nordeste, com o potencial que nós temos de beleza, que seja turismo, a gente fala ecológico, turismo da parte náutica, não sei se vocês sabem, que nós temos aqui em Pernambuco 7 mil barcos. 7 mil barcos aqui, só para tomar conta desses barcos, 2, 3 pessoas de emprego direto. Então, nós estamos hoje descobertos para o mundo. Esse novo hotel que fizeram aí é fantástico, aquela marina. O mundo inteiro tem aquela refena, quem participa, conhece. Então, nós parte para todo esse lado o gastronômico, para a área médica, a quantidade. E hoje a dificuldade da gente é hotel. O turismo norte está chegando aqui vai para Porto de Galinha. Eu tenho um bagalô lá da praia lá de Muro Alto. Amigo, ninguém fica em Recife. Nós temos Olinda, uma cidade linda, cidade maravilhosa, que conhece aí a Europa, que conhece o mundo aí fora. Vê a beleza que nós saímos para olhar a beleza dos outros. Quando chega lá, nós temos coisa mais bonita aqui, vizinho nosso. E a gente não sai para passear em Olinda. A gente não leva nossos parentes que nos visitam em Olinda. Então, a gente precisa enxergar a nossa beleza. A gente precisa tomar posse do papel, da importância que nós somos aqui. E a gente sabe, tudo isso depende de educação. E aí eu tenho loteamentos aqui na Universidade Interior, inclusive eu vou falar de Arco Verde e Custódia, onde eu passo sempre uma vez no mês, eu vou lá no loteamento. Eu acho absurdo aquela transposição, passando aquele mundo d'água. Quem tiver chance e já foi para aquela região, meu amigo, por que aquilo ali é para nós transformar uma Petrolina melhorada? Primeiro, ela é mais fácil, que ela está a 20 minutos aí do aeroporto de Arco Verde. Você já imagina o que desenvolvia aquele sertão, aquela transposição com aquele mundo d'água, proibido de tirar para a pecuária, para a agricultura, apenas algumas cidades a se beneficiando para beber. Então, tudo isso precisava trabalhar, política pública, pessoas que tivessem realmente, que estejam em Pernambuco, governando Pernambuco, que a gente sabe. Infelizmente, nós seres humanos somos governados, por mais que a gente não queira entender, a gente sabe que nós temos um líder no nosso prédio, que é o síndico, é um prefeito na cidade, é um governador do estado, é um presidente de um país. Então, aonde a gente se mexe, tem alguém cuidando, e tudo depende de política. Essa é a importância de escolher as pessoas que amam seu estado, que queiram transformar. Você vê os problemas das águas aqui de Pernambuco, eu moro aqui em Boa Viagem. Amigo, atualmente eu tenho uns parceiros meus do mercado imobiliário, que eu não vou da Zona Norte. Se você sair daqui para ir em Casa Forte, você gasta 3 horas para cruzar Agamenon Magalhães. A única obra que nós temos aqui, de fato, desenvolveu a Zona Sul, graças a Deus, quem mora aqui em Boa Viagem, essa Via Mangue, né? Então, pessoal, nós precisava entender a nossa importância, nosso papel, pessoas da minha idade, um pouco mais velho, de transformar Recife e voltar que nós era antes, para nossos filhos, nossos netos. Porque se a gente tomar conta, o que vai ser nosso filho, nossos netos? O que vai ficar no nosso estado? Vamos mudar daqui? Vamos morar em João Pessoa? Né? Então, está sendo desse jeito. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós temos beleza, riqueza, nós temos cultura, nós temos várias cidades lindas aqui no nosso estado, só falta entender. Turismo, qualquer local do mundo, é dinheiro na veia, é dinheiro que retorna para o bolso do empresário, do comerciante, no máximo em 30 dias, se usar cartão, se não pagar à vista.
o que é que está faltando, né? Da nossa cultura. Então, entender a importância do turismo, e não seja um turismo de Porto de Galinha, seja um turismo cultural, náutico, e seja... A gente tem os hotéis que era o turismo executivo, acabou, não temos mais turismo executivo aqui. Então tem que retomar o potencial que nós estamos e o privilégio que temos, a facilidade daqui para viajar para o mundo. Então nós temos que resgatar isso, e depende da gente, pessoal. Se nós ficar em casa reclamando, não vai funcionar não. Temos que botar o pé, ir atrás e incentivar e criticar e estar do lado certo para as coisas acontecerem. Então agradeço a todos, me sinto privilegiado de poder participar, tanta gente querendo realmente mudança, então depende da gente. A dinâmica que a gente criou foi imaginar que cada um pudesse dizer, né, as prioridades que achava, e a gente então elencou essas prioridades todas, e aí todo mundo teve que voltar e escolher 3. E as mais votadas foram então essas que estão apresentadas aí, que basicamente representam os 3 itens que a gente entende como importante. E a primeira coisa é o quê? Ou seja, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, a questão do planejamento estratégico e um novo modelo de governança, inclusive foi apresentado aqui para o Chico, eu acho que é alguma coisa que a sociedade deveria encampar como uma política de Estado e a gente aculturar isso nas pessoas, né? A gente tem, eu sou professor, né, por formação, mas também sou servidor público e atualmente eu estou dirigindo a Escola Politécnica, né, que formamos engenheiros da UPE, uma escola que tem 113 anos. E a gente está no mês de maio e a gente não tem um orçamento definido para o ano 2026. Então, assim, para mim é muito estranho isso, né? Eu acho que para qualquer pessoa isso é muito estranho. A gente está fazendo a execução orçamentária sem ter a certeza se o dinheiro vai acontecer ou não vai. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que trabalham em outras prefeituras e outros órgãos aqui que veem isso. Então, acho que isso era o fundamental. É o quê? Porque se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente vai para qualquer lugar, inclusive é errado. O segundo é como. Quem vai fazer as coisas? Porque não adianta ter infraestrutura, como o professor colocou, não adianta a gente querer chegar em vários lugares se a gente não tiver as pessoas. Porque são as pessoas que movem o mundo, né? Eu, como profissional da área de educação, eu acredito que não tem nada mais importante que as pessoas. Na minha vida profissional, as coisas que mudaram a minha vida e eu tive chance de mudar a vida das pessoas, foi sempre em cima das pessoas. As coisas mais importantes surgem a partir das pessoas. E nesse sentido, é preciso a gente realmente fazer uma revolução na educação. Não é só melhorar a educação, não. É integrar. Falou-se aqui de educação integral, né? Escolas que o ensino médio, né, de Pernambuco adiantou, melhorou. Não adianta o ensino médio de Pernambuco melhorar se o ensino fundamental da prefeitura não melhorar. E a universidade e a educação hoje no Brasil ela é feita compartimentada. A educação básica fica com o município, a educação do ensino médio fica com o Estado e a educação superior com as universidades públicas. E, pasmem, né? Na universidade que a gente trabalha, raramente a gente conversa sobre a educação básica ou sobre a educação do ensino médio. Imagine o mês de janeiro, o aluno é do ensino médio, né? Ele está terminando, ele faz o vestibular, em fevereiro ele é da universidade. E a gente parece que ele não existe, né? A mesma maneira que se falou do ensino médio. Se você não tiver educação fundamental 1 e 2 de boa qualidade, você não vai ter o profissional do ensino médio. Então, só para vocês saberem que hoje a gente tem, eu estava comentando com a doutora Tânia, e a universidade sempre teve problemas muito sérios de evasão e de retenção. Em média, as universidades brasileiras, e as públicas e as privadas, formam menos da metade de quem entra. Eu brinco que se fosse um negócio já tinha quebrado, né? Entregar menos da metade do que entra. E nesse sentido, a gente tem um problema maior agora, que é a atração do jovem. O jovem não quer fazer, ou ele até pode fazer, mas ele tem inúmeras outras oportunidades além do ensino superior, tá? Então, você precisa ter uma universidade muito atrativa para que aquele jovem queira apostar 5, 6 anos, né, num projeto para que ele possa vislumbrar aquilo como um ganho social, de ascensão ou coisa desse tipo. Então, não adianta a gente ficar imaginando a universidade é isso, o ensino médio é isso e a educação básica é isso. E, nesse sentido, eu percebo claramente que esse talvez seja o maior pacto que a gente precisa fazer no Brasil, né? Se é aquela ideia do professor
Cristóvão, né? Que ele brinca, né? Por que a escola tem que... O Banco do Brasil é igual em tudo que é lugar. Por que a escola pública não pode ser igual em tudo que é lugar, né? Com uma boa estrutura. Então, isso é fundamental e também porque dentro da educação vem o pacto que se falou aqui, que é a questão da empregabilidade. A gente precisa dar oportunidade às pessoas, porque senão as pessoas vão encontrar as suas oportunidades. E às vezes as oportunidades são exatamente a do crime organizado, do tráfico, aquela coisa toda que a gente tem. Então, o que, para saber o que eu quero, quem vai fazer, e a terceira é como fazer, né? E para isso a gente imaginou um plano integrado de desenvolvimento do Estado que priorize infraestrutura, contemplando energia, logística, tudo que foi falado aqui. E a doutora Tânia lembrou um aspecto importante, que foi uma fala de Geraldo Eugênio, né? A questão do semiárido, né? E é sempre tratado como um lugar, como se fosse uma coisa ruim, que parece que hoje a visão é exatamente o oposto, né? Que se você tem uma região que consegue sobreviver nessas condições tão adversas, está dentro dela, do DNA dela, a solução para você ter coisas mais persistentes, né? Então, seria isso aí. Eu considero que o conteúdo está muito relevante. A gente, como eu disse, vamos reunir isso, trabalhar. Claro que foram ditas coisas parecidas de forma diferente, mas a gente nota claramente a ênfase na infraestrutura, a questão da educação e a necessidade de implantação de um sistema que garanta a produção contínua e sequenciada, né, anualmente renovada, desse conteúdo de planejamento. Não é possível desenvolvimento sem planejamento. Não é possível. A gente conhece isso da experiência do setor público, privado, etc. Então, a ideia é, como eu disse, reunir isso, fazer uma versão final, mandar para vocês todos, receber as contribuições, fazer a redação final e publicar o livro. Nesse meio do caminho, nós estamos produzindo 10 programas na TV Tribuna sobre cada um desses temas relevantes que foram apresentados. O Maurício Pina já teve a oportunidade de dar uma entrevista, Luciano Meira sobre a educação, Tânia Bacelar vai falar sobre o legado do Padre Lebré, ou seja, está sendo gravado e será veiculado pelo sistema Tribuna, além de, lógico, cortes nas redes sociais, de modo a que durante esse período esse conteúdo seja veiculado. No dia 14 de julho, todos estão convocados aqui para o lançamento do livro. Vai ser lançado aqui, todo mundo vai sair com um exemplar. Então, esse é o nosso compromisso, como disse, com o apoio do Banco do Nordeste, trabalho técnico, assessoria técnica da TGI, da CEPLAN e de Sérgio Buarque. Tânia Bacelar, pela CEPLAN, Paulo Guimarães, Jorge Jatobá, eu pela TGI, Fábio, Ricardo de Almeida e outros, de modo a que a gente está trabalhando, além da redação feita pela equipe da Algo Mais, Cláudia e Rafael, design de Neto. Então, essa é a equipe técnica que está produzindo o livro e vai ser o mais importante livro da história do planejamento de Pernambuco, sem a menor dúvida, com a colaboração inestimável de vocês. Portanto, mais algum comentário? Sim, o Grupo 4 quer fazer um comentário, um complemento. Vem para cá. Engenheiros, contador, economistas, professores. Então, seria importante que dentro de todo esse análise se sectorize realmente a necessidade de cada grupo para que essas informações circulem entre os grupos de interesse, né? E repito novamente, assim, não é só ir ao mundo para dizer quem somos e pedir com o pires na mão. Aprendam uma coisa, um país, um município, uma cidade só se desenvolve se atrair o mundo para ele. Você não precisa achar que o concorrente vai destruir o seu negócio. Você precisa dizer assim, eu quero aprender com você, me ensine, transfira essa tecnologia e depois aplicá-la na cadeia produtiva de todas as áreas que você precisa desenvolver. Temos que internacionalizar Pernambuco. Mostrar aos europeus, asiáticos, africanos quem somos.
É mais barato trazê-los para cá do que ir para lá. Eu sou professor, sou historiador e atuo na educação básica. Esse ano foi colocado no currículo, né, das escolas estaduais a disciplina de História de Pernambuco, que contempla do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio. E uma das nossas maiores dificuldades é a questão de material didático. Então, a sugestão que eu vou deixar aqui para vocês, para estão organizando esse evento, é que esse material chegue também às nossas escolas, inclusive no formato PDF, para que os nossos estudantes, nossos professores, possam também utilizar essas sugestões para subsidiar nossas aulas. Até porque história não é apenas passado, história é mais presente do que a gente imagina. Muito obrigado. Com certeza, é um compromisso nosso, vai chegar a todas as escolas de Pernambuco, pelo menos em PDF. Não, é porque eu conversei com a professora Tânia e a gente tem, né, Tânia, há quanto tempo, já vai virar década, né, que a gente conversa sobre cultura e desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, e você me disse que vai ser um capítulo à parte, né? Economia da cultura, economia, entende? Porque se a gente não vê isso, é uma cegueira, eu diria, fatal. Até quando, né, quando fala que o mundo precisa conhecer Pernambuco, o cinema é a porta, né, uma das principais portas de conhecimento, né? E a gente deveria ter aqui em Pernambuco já uma base sólida, né, de fomento, né, uma agência de desenvolvimento que existe na Bahia, existe no Ceará, que não tem. Pernambuco em perspectiva. Estratégia de longo prazo, contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento de Pernambuco.